Você já tentou explicar uma emoção e simplesmente não encontrou a palavra certa? Pois é. Às vezes, não é que estejamos sem palavras, é que o nosso idioma ainda não inventou uma para o que sentimos. Em algumas partes do mundo, existem palavras que carregam sentimentos, momentos e até filosofias de vida, tudo em apenas algumas sílabas. Palavras que não têm tradução exata, que desafiam dicionários, que mostram o quanto linguagem é um espelho da alma de um povo. Vamos começar essa viagem pelas palavras que o mundo inteiro gostaria de ter. No Japão, existe uma palavra que encanta poetas e fotógrafos, komorebi. Ela descreve aquele momento mágico em que a luz do sol atravessa as folhas das árvores, criando feixes dourados no ar. Não há tradução perfeita para isso. Mas o som da palavra, komorebi, já transmite calma, beleza e contemplação. É quase como se o próprio idioma japonês respirasse junto com a natureza. Já no nosso português, temos uma palavra que deixa o resto do mundo intrigado: saudade. Nenhum outro idioma conseguiu capturar esse sentimento tão profundamente. É a mistura de presença e ausência, de dor e ternura. Um laço invisível entre o que foi e o que ainda sentimos. Quando um estrangeiro tenta traduzir saudade, ele percebe. Não se trata apenas de uma palavra. É uma emoção tipicamente brasileira, intensa, poética e viva. Na Alemanha, existe o termo Schadenfreude. Sim, é uma palavra longa e sonora, e significa alegrar-se com o infortúnio alheio. Pode soar cruel, mas revela um lado curioso da natureza humana. Não é sobre desejar o mal, mas sobre aquele impulso involuntário de rir quando alguém tropeça, e depois se sentir culpado por isso. Essa palavra mostra como o alemão é direto, pragmático e brutalmente honesto. E falando em honestidade, os finlandeses têm uma expressão que não existe em mais lugar nenhum: kalsarikanit. Sabe quando você decide ficar em casa, de pijama, bebendo algo sozinho e sem planos de sair? Pois é. Em finlandês, isso é um momento digno de nome próprio. Kalsarikanit é o prazer de se isolar um pouco do mundo, um brinde à própria companhia. Parece que eles transformaram a solidão em um ritual de autocuidado. Na Indonésia, há uma palavra poética, jayus. Ela descreve aquela piada tão ruim, mas tão ruim, que acaba sendo engraçada. Uma palavra feita para rir sem culpa. Porque, afinal, o humor é uma língua universal, mesmo quando o sentido se perde. O que todas essas palavras têm em comum? Elas revelam o que cada cultura valoriza, teme ou sonha. Enquanto o japonês celebra a harmonia da natureza, o alemão encara a verdade humana. O português mergulha nas emoções. O finlandês busca o equilíbrio interior. E a Indonésia encontra graça no imperfeito. As palavras são como mapas secretos, guias para entender não só o mundo, mas também o coração de quem o fala. E isso foi só o começo. Porque há línguas que não apenas dizem, mas cantam, assobiam e ecoam histórias de povos inteiros. Você está a um passo de descobrir idiomas que mais parecem melodias do universo. Feche os olhos por um instante. Agora, imagine um idioma que não é falado, mas assobiado. Sim. Palavras transformadas em melodia. Mensagens levadas pelo vento. Em uma pequena ilha espanhola chamada La Gomera, nas Ilhas Canárias, existe uma forma de comunicação chamada silbo gomero, o idioma assobiado. Os pastores criaram esse sistema há séculos para conversar à distância, em meio às montanhas e vales profundos. Cada assobio representa sílabas inteiras, e com eles é possível enviar mensagens complexas a quilômetros de distância. É como se o vento se tornasse voz. Uma linguagem que não precisa de papel, nem de tela. Apenas ar, ouvido e intenção. Mas o mundo das línguas musicais não para por aí. No Tahiti, por exemplo, as palavras parecem dançar. O idioma tahitiano é repleto de repetições suaves, vogais abertas e ritmo cadenciado. Falar tahitiano é como cantar uma canção tropical. Cada frase soa como o balanço das ondas. Maeva, por exemplo, significa bem-vindo. Mas não é só uma palavra, é um convite pronunciado com sorriso e gentileza. Uma nota de hospitalidade que ecoa nas vozes das ilhas do Pacífico. Agora imagine o extremo oposto. No norte gelado da Islândia, há um idioma que soa como feitiço antigo. O islandês é uma das línguas mais puras do mundo, quase inalterada desde a Idade Média. Muitos islandeses ainda conseguem ler textos escritos há mais de 800 anos. Suas palavras parecem saídas de um livro de magia. Raftina, obsidiana. Eldfall, montanha de fogo. Ou Draugr, fantasma.
Cada sílaba carrega o eco de sagas vikings e histórias contadas à beira do fogo. É uma língua que sobreviveu ao tempo. E ainda soa como um feitiço cantado pela natureza. Na África do Sul, encontramos algo ainda mais fascinante. Um idioma em que as palavras não são apenas faladas, mas clicadas. Os povos Khoisan, considerados entre os mais antigos do planeta, usam sons de cliques produzidos com a língua e o palato. Esses cliques têm significados diferentes e formam um sistema linguístico completo. É como se cada palavra fosse um pequeno ritmo, uma batida. E quando duas pessoas conversam em Khoisan, parece que estão tocando uma música invisível, feita só de sons da boca e do coração. Há também línguas que soam como sussurros. Entre povos indígenas do Brasil e da Amazônia, existem dialetos que imitam sons da floresta, como o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas e até o som da água corrente. Essas línguas são mais do que comunicação, são uma forma de se conectar à natureza. Porque, para esses povos, falar é também escutar o mundo. Quando pensamos em idiomas, costumamos imaginar palavras escritas, dicionários e gramáticas. Mas a verdade é que as línguas são vivas. Elas respiram, cantam, se adaptam. E às vezes, soam como poesia pura. Alguns idiomas sobrevivem, outros desaparecem. Mas todos carregam a mesma essência, o desejo humano de ser ouvido. No próximo capítulo, vamos conhecer idiomas que estão desaparecendo. Línguas que um dia foram faladas por povos inteiros. E que hoje vivem apenas na memória e no coração de quem tenta mantê-las vivas. Imagine acordar um dia e perceber que a última pessoa capaz de entender a sua língua morreu. É o mesmo que perder um pedaço da alma da humanidade. Todos os anos, dezenas de idiomas desaparecem silenciosamente. São palavras, canções, lendas e formas de ver o mundo, apagadas como se nunca tivessem existido. Hoje, existem cerca de 7.000 idiomas no planeta. Mas os linguistas estimam que metade deles pode desaparecer até o final deste século. Em alguns casos, restam apenas 2 ou 3 pessoas que ainda falam aquela língua. E quando elas se vão, leva-se junto uma visão única da realidade. Porque cada idioma é um código genético da cultura. Quando uma língua morre, não é só o som das palavras que desaparece. É uma forma de pensar, de sonhar, de sentir o tempo e o espaço. No coração da Amazônia, por exemplo, há línguas indígenas que resistem há milênios. Mas muitas estão em risco. Entre elas, o Tupinambá e o Curuaia, idiomas que já foram falados por tribos inteiras e hoje sobrevivem em registros e lembranças. Os anciãos que ainda sabem essas palavras guardam nelas histórias de origem, lendas e orações. Eles falam não apenas com a boca, mas com o espírito dos antepassados. Preservar essas línguas é mais do que um ato cultural. É uma forma de manter viva a identidade de um povo que ensinou ao mundo a arte de coexistir com a natureza. Em uma pequena ilha na Oceania, vivia o último falante de uma língua chamada Bo, pertencente a uma tribo das Ilhas Andamã, na Índia. Seu nome era Boa Senhor. Por mais de 80 anos, ela falou uma língua que ninguém mais entendia. Quando Boa Senhor morreu, em 2010, sua voz foi a última ponte com o universo linguístico inteiro. Com ela, desapareceram canções, histórias e até piadas que ninguém mais será capaz de compreender. O silêncio que ficou é o eco de uma língua que viveu por milhares de anos e se perdeu em um instante. No continente africano, há idiomas como o Ongota, falado na Etiópia, que tem menos de 10 falantes vivos. Os jovens já não aprendem, preferindo o idioma dominante da região. E assim, geração após geração, uma língua se dissolve lentamente, engolida pela pressa do mundo moderno. É estranho pensar que a globalização, que nos conecta, também pode nos fazer esquecer quem somos. O avanço das grandes línguas, inglês, espanhol, mandarim, traz progresso, sim, mas também uma espécie de apagamento cultural. Mas nem tudo está perdido. Em muitos lugares, há pessoas lutando para reviver o que parecia esquecido. Línguas renascendo como o fênix. O hebraico, por exemplo, passou séculos sem ser falado como idioma cotidiano. Era usado apenas em textos religiosos. Mas no final do século XIX, foi ressuscitado, e hoje é língua oficial de Israel. O mesmo acontece com o Maori, na Nova Zelândia, e o gaélico escocês, no Reino Unido. Ambos voltaram às escolas, aos livros, às músicas. Cada nova geração que aprende essas palavras é uma vitória contra o esquecimento. Talvez, no fundo, as línguas não morram completamente. Elas apenas adormecem, esperando alguém disposto a sonhar de novo com elas.
Porque uma língua só morre quando paramos de escutá-la. E se as línguas podem desaparecer, também podem transformar a forma como pensamos. No próximo capítulo, você vai descobrir como cada idioma muda o cérebro humano, e por que aprender novas línguas é como ver o mundo com outros olhos. Você já se perguntou por que, ao falar outro idioma, parece que até a sua personalidade muda? Como se o simples ato de trocar de língua mudasse também a forma de sentir, de reagir, de ver o mundo. Pois é exatamente isso que a ciência vem descobrindo. Cada idioma molda o cérebro humano de maneira diferente. Pesquisadores do mundo inteiro já comprovaram que aprender uma nova língua é como reconfigurar o cérebro. Novas conexões neurais surgem, áreas da memória se expandem e a atenção fica mais afiada. Mas o mais impressionante é que a língua que você fala pode influenciar a forma como você percebe o tempo, o espaço e até as emoções. Sim, o idioma é uma espécie de óculos mental. E cada língua oferece uma lente diferente para enxergar a realidade. Por exemplo, os falantes de alemão e inglês descrevem o tempo de forma linear. Para eles, o futuro está à frente, o passado, atrás. Mas em línguas como o Aymara, falada nos Andes, acontece o oposto. Os falantes consideram o passado à frente dos olhos, porque é algo que já podem ver, e o futuro atrás, pois é invisível e incerto. Em outras palavras, para eles, caminhar em direção ao amanhã é como andar de costas. Outro exemplo curioso vem da Austrália. Os povos aborígenes que falam o idioma Kutaiore não usam palavras como esquerda e direita. Eles se orientam apenas pelos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Mesmo dentro de uma sala fechada, eles sabem exatamente onde fica o norte. E mais, em vez de dizer há uma formiga na sua perna esquerda, eles dizem há uma formiga na sua perna sul. Seu cérebro está constantemente mapeando o espaço, o que os torna, literalmente, bússolas humanas. Já no japonês e no coreano, há níveis de formalidade que mudam completamente a estrutura da frase. Isso significa que, antes mesmo de falar, o falante precisa avaliar o status social, a idade e a relação com o outro. É uma língua que ensina empatia e respeito, porque cada palavra carrega o peso da harmonia social. Enquanto isso, no inglês, a comunicação tende a ser mais direta. O foco é na clareza da ideia, e não na posição de quem fala. É como se cada idioma refletisse o modo como uma cultura valoriza a interação humana. Uns prezam pela hierarquia e cortesia, outros pela objetividade e liberdade. Os cientistas chamam isso de relatividade linguística. A ideia de que a língua molda o pensamento. E quanto mais idiomas você aprende, mais flexível e criativo o seu cérebro se torna. Estudos mostram que pessoas bilíngues têm menor risco de desenvolver Alzheimer, melhor desempenho cognitivo e até maior empatia cultural. Falar outra língua é, literalmente, pensar de outro jeito. É como se cada idioma fosse uma nova versão de você. E talvez seja por isso que viajar ou aprender idiomas nos transforma tanto. Não é apenas sobre falar diferente. É sobre sentir diferente. Cada palavra nova que aprendemos abre uma porta secreta dentro do cérebro. E atrás dessa porta, há sempre uma nova maneira de ver o mundo. E já que o mundo é tão vasto, no próximo capítulo você vai conhecer os idiomas mais estranhos e fascinantes do planeta. Línguas que parecem saídas de um outro universo. O mundo tem mais de 7.000 idiomas. Mas alguns deles são tão diferentes, tão únicos, que parece que foram criados em outro planeta. Idiomas com sons impossíveis, gramáticas sem números. Ou palavras que parecem vir de um filme de ficção científica. Hoje, vamos explorar os idiomas mais estranhos e fascinantes do planeta Terra. Vamos começar bem perto de casa. Na floresta amazônica do Brasil. Lá vive o povo Pirahã, e o idioma deles é um verdadeiro enigma para os linguistas. O Pirahã é uma língua que não possui números, tempos verbais ou palavras para ontem e amanhã. Eles só falam sobre o que está acontecendo agora, no momento presente. Se você perguntar a um Pirahã quantos peixes ele pescou, ele não vai responder 2 ou 3. Vai apenas dizer poucos ou muitos. É como se o idioma os mantivesse presos ao agora, vivendo no eterno presente. E talvez isso explique porque são dos povos mais tranquilos e felizes da Amazônia. Agora viajamos para o sul da África. Aqui encontramos os idiomas da família Khoisan, conhecidos por seus sons de cliques. Esses sons não são adereços, eles fazem parte das palavras.
Cada clique muda o significado. Como se o idioma fosse uma mistura entre fala e percussão. Imagine aprender uma língua onde, para dizer amor, você precisa bater a língua como um tambor. É pura música linguística. E mais curioso ainda, alguns linguistas acreditam que as línguas Khoisan podem ser as mais antigas do mundo. Um eco direto das primeiras vozes humanas. Do calor africano, seguimos para as ilhas do Pacífico. Lá existe o idioma Rotocas, falado em Papua Nova Guiné. E ele tem algo bem peculiar. É considerado um dos idiomas com o menor alfabeto do mundo, apenas 12 letras. Enquanto o inglês precisa de 26 e o português de 23. O Rotocas fazenda tudo com apenas 12 sons. É um idioma minimalista, direto, simples e eficiente. Se existisse uma versão compacta da linguagem humana, ela provavelmente seria o Rotocas. Mas nenhum idioma é tão visualmente fascinante quanto o chamado língua silábica Cherokee, criada por Sequoyah, um único homem. Sem nunca ter aprendido a ler, ele inventou sozinho um sistema completo de escrita. Em poucos anos, o povo Cherokee passou de analfabeto para alfabetizado. Tudo graças à genialidade de um homem que acreditava no poder das palavras. E até hoje, seu sistema é usado nas reservas indígenas dos Estados Unidos, como símbolo de resistência e identidade. Agora, prepare-se para algo realmente inusitado. Em uma vila remota da Turquia, existe uma língua conhecida como Kuzgili, que significa literalmente língua dos pássaros. Sim, é um idioma composto apenas de assobios, assim como o silbo-gomero, mas com melodias ainda mais complexas. Os moradores a usam há séculos para se comunicar entre montanhas. E o mais incrível, os assobios podem ser ouvidos a até 5 quilômetros de distância. É como se a conversa se tornasse música. E o vento, o mensageiro. O fato é que cada idioma estranho é, na verdade, uma obra de arte cultural. Eles desafiam o que chamamos de normal. E mostram que a linguagem humana é muito mais do que palavras. Pode ser um clique, um assobio, um gesto, ou até mesmo o silêncio entre duas frases. Em qualquer forma, a língua é sempre um ato de criação. Enquanto uns idiomas soam como poesia, outros estão sendo transformados pela tecnologia. No próximo capítulo, vamos falar sobre o futuro das línguas, como a inteligência artificial, os tradutores automáticos e a globalização podem mudar, ou até apagar, a diversidade linguística do mundo. Imagine um futuro onde todos possam se entender, independente da língua que falem. Um mundo sem barreiras linguísticas, sem traduções erradas, sem mal-entendidos. Parece um sonho, não é? Mas talvez também seja um perigo silencioso. Hoje, tradutores automáticos e inteligências artificiais já são capazes de interpretar centenas de idiomas em segundos. Apps conseguem ouvir uma frase em chinês e repeti-la em português quase instantaneamente. E vozes neurais, como esta que você está ouvindo agora, podem soar humanas, naturais, e falar qualquer idioma da Terra. Estamos vivendo a era da tradução perfeita. Mas será que entender o outro é o mesmo que sentir o outro? A linguagem não é só comunicação. Ela é emoção, ritmo, cultura. Quando alguém diz saudade, por exemplo, não basta traduzir para missing you. A tradução traz o sentido, mas perde o sentimento. E é exatamente aí que mora o risco. Quanto mais as máquinas traduzem, menos precisamos aprender a ouvir com o coração. No futuro, a tendência é que grandes línguas, como o inglês, o mandarim e o espanhol, se tornem cada vez mais dominantes. As línguas menores, sem espaço nas redes ou nos tradutores, podem desaparecer em silêncio. A uniformização linguística pode parecer prática, mas também pode apagar séculos de sabedoria, arte e identidade. Porque, quando todos falam igual, quem conta as histórias diferentes? Mas há esperança. A mesma tecnologia que ameaça também pode salvar. Pesquisadores já estão usando inteligência artificial para preservar idiomas em extinção, gravando vozes de falantes nativos, criando dicionários digitais e até ensinando robôs a aprender línguas esquecidas. Imagine um futuro onde cada língua, viva ou quase perdida, possa ser revivida em áudio, texto e imagem. Um museu digital de vozes humanas. Talvez o futuro não precise escolher entre o humano e o digital. Talvez o futuro das línguas seja o equilíbrio entre a precisão da máquina e a emoção da voz humana. Porque,
no fim das contas, não é a língua que nos torna humanos. É o desejo de nos conectar. E é sobre isso que o próximo capítulo fala. Um lembrete de que as palavras são muito mais do que sons. Elas são portais. Desde que o ser humano aprendeu a falar, ele tenta decifrar o universo ao seu redor com sons. Palavras que nasceram do vento, do medo, da necessidade de nomear o invisível. Cada língua é uma história de sobrevivência. Um eco de tudo o que já fomos. Um código secreto que revela como uma civilização pensava, sentia e amava. Quando você aprende uma nova palavra, não está apenas decorando sons. Você está abrindo uma porta. Uma passagem para outra forma de existir. Em japonês, komorebi descreve a luz do sol filtrada pelas folhas das árvores. Em português, cafuné é o gesto de carinho nos cabelos de quem amamos. Em islandês, há uma palavra para aquele que sorri na chuva. E em cada uma delas, vive um pedaço da alma humana. Talvez seja por isso que as línguas não pertencem a nações, mas a todos nós. Elas são pontes invisíveis entre mundos que parecem distantes. E cada palavra dita, escrita ou pensada, é um fio que conecta mentes, corações e tempos diferentes. Quando falamos, não apenas transmitimos sons, criamos universos. No fim, todas as línguas contam a mesma história. A história de seres humanos tentando se entender e se encontrar. Então, da próxima vez que você aprender uma nova palavra, lembre-se, você não está apenas aprendendo a falar diferente. Você está aprendendo a pensar, sentir e viver diferente. Porque as palavras são portais. E cada língua é um novo universo à espera de ser descoberto. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para mais curiosidades incríveis. Até a próxima!